Então eu já quero chamar o Rodrigo Mariano da Rocha, da Criptoló, que ele vai falar sobre regulamentação. Então, Rodrigo, por favor. Como está você? Tudo bem, Boa tarde a todos. Agradecer ao Beto, nosso host aqui. Especialmente o Ricardo e a Camila, aqui dos amigos de São Borja. O Daniel, responsável pelo churrasco. Confesso que... Obrigado. Confesso que iniciar essa fala aqui me gerou um certo receio de falar em regulação num ambiente tão libertário e de certa forma, avesso. Eu sou odiado, até fiquei olhando aqui onde é que tá o Daniel Fraga, onde é que tá o pessoal assim. Então, fiquei com medo, ainda bem que não estão distribuindo tomate para me jogar. Mas os aspectos que eu quero trazer a vocês aqui é justamente esse novo ambiente que vai se criar, o que está sendo criado, né, da criptoeconomia como um todo, a partir das evoluções legislativas que nós vemos percebendo, especialmente não só no Brasil, como em todo o resto do mundo, né? Falar disso, eu tenho alguma, não vou dizer propriedade, mas um testemunho que eu particularmente interessante, porque, de certa forma, eu acompanhei bastante de perto a evolução, não só da criptoeconomia, como também da própria regulação, né? Infelizmente, experimentando e compartilhando dores de pessoas que, para o bem ou para o mal, foram tocadas por problemas relacionados à criptoeconomia, né? Então, situações de fraude, de scam, de pirâmides, etc., que foram acontecendo ao longo do tempo. Da mesma forma, também tive a oportunidade de trabalhar dos primeiros fundos que foram estruturados a partir do ofício circular número 11 da CVM de 2018, e outras experiências nesse sentido também. A primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi... a minha origem, né, de atuação enquanto advogado é em crimes econômicos e financeiros e na área de compliance. Então, eu lecionava numa pós-graduação crimes contra o sistema financeiro, e entre eles a gente tem a evasão de divisas. E eu, quando falo sobre evasão de divisas, procuro tentar conceituar o que vem a ser divisa, o que vem a ser moeda. E em 2011, numa dessas aulas, eu trouxe a questão do Bitcoin, que me deixou muito impressionado, porque fugia ao conceito até então de moeda, que é necessariamente ter um curso forçado. Mas a gente tinha uma aceitação geral, um início de aceitação geral, um potencial de aceitação geral enquanto meio de troca, e uma relativa escassez, mas de forma descentralizada, não através de um player, mas também da própria tecnologia que é subjacente a ele. Isso me encantou. Me encantou ao ponto de, logo na sequência, eu e um outro professor da área de TI, da PUC, onde eu concluí o meu mestrado e me relacionava com os professores, a gente comprou 2 ou 3 bitcoins na época, se não me engano, a $23 cada um. Logo na sequência teve uma queda ali para $8 e tal, e eu perdi. Eu não sei onde é que eu enfiei, nem meu computador, nem a carteira, nem nada. Então, se alguém achar aí meus bitcoins, é mais ou menos isso, né? De lá para cá, tive uns primeiros casos de esquema. Eu atendi quase 300 pessoas tocadas por uma situação que envolvia uma mineradora que oferecia oportunidades, que oferecia oportunidades de investimento. O cliente aportava um valor e rentabilizava através da mineração, e esses spreads, esses juros pelo investimento, né, era remunerado. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Por quê? Porque a regulação, e aqui eu falo a regulação do mercado de investimentos em geral, grosso modo falando, no sentido lato, né, mercado de capitais em geral, a gente já tem uma regulação bastante pujante e completa sobre tudo que se pensar em tornar enquanto um ativo passivo de rentabilização, né? Então, se alguém for um pouquinho mais velho, né, entre os seus 35 e 40 anos, vão se lembrar da novela Rei do Gado, da Fazendas Boi Gordo, que era uma oportunidade de investimento em gado de corte, né? Então a pessoa ia lá, fazia um aporte, ela supostamente comprava um boizinho, um filhote,
que ia engordar, e que depois ia ser vendido por um valor maior, e essa diferença era devolvida à pessoa enquanto retorno financeiro pelo investimento dela. A partir disso, se trouxe dentro de todo o conceito de ativo financeiro, de valor mobiliário, o conceito do contrato de investimento coletivo. Né? Até então, a gente está falando aqui em 2001, mais ou menos. Né? Então, houve uma alteração da Lei 6385, que é a lei que regula o mercado de capitais, e se incluiu entre aquilo que se considera valor mobiliário, os contratos de investimento coletivo, que ganham essa característica, né, de valor mobiliário quando eles são ofertados publicamente. Esse contrato de investimento coletivo nada mais é que um contrato formalizado em que um investidor, uma pessoa, alcança dinheiro a outra e recebe como contrapartida um valor decorrente do esforço do empreendedor. Esse conceito existe nos Estados Unidos, é regulado nos Estados Unidos pelo menos desde 1986, do caso Houbney, que hoje chama teste Houbney, que é o teste que se faz para se verificar se aquele contrato se caracteriza como um contrato de investimento coletivo. Então, em havendo essas características e esses contratos são ofertados publicamente, se constitui ali, então, um valor imobiliário que, para ser levado ao varejo, ele precisa ser previamente registrado nas autoridades financeiras de cada país. Isso é algo hoje corrente em todo o Ocidente, né? Não é nenhuma novidade. E a gente tem outras formas de valor imobiliário que são muito aderentes ao que hoje se pratica, né, de forma correta ou não, também na criptoeconomia, que são os mercados futuros. Né? Basicamente, os derivativos financeiros, que são contratos de investimento onde há um ativo ou ativos subjacentes a eles e uma condição temporal enquanto termo resolutivo desses contratos. Né? Então, a gente está falando aqui desde os índices de bolsa de valores até derivativos de moeda, de câmbio, etc. E também hoje nós temos os mercados futuros de cripto. Né? Esses mercados futuros de cripto são regulados pelo menos desde 1976. Né? Derivativos em geral, né? Não só tendo como ativo subjacente a cripto, mas ativos em geral. Então, a gente já tem, então, enquanto cripto, enquanto meio de investimento ou instrumento através do qual são possíveis projetos de investimento, uma regulação bastante considerável e bastante estruturada. Quando a gente começou a falar em regulação desse mercado, especificamente desse mercado, a gente teve o primeiro marco disso, regulatório disso, foi o parecer de orientação número 11 da CVM de 2018, onde possibilitou, e é muito interessante falar, não digo uma simpatia, mas uma abertura por parte do nosso regulador, aqui do mercado de capitais da CVM, à criptoeconomia. Então, desde 2018, não sei se, qual é a experiência de vocês aqui, mas acredito que muitos em 2018 ainda não estavam expostos à criptoeconomia, mas em 2018 a CVM lança parecer de orientação, onde possibilita que fundos de investimento multimercado, voltados a investidores profissionais e qualificados, que não são investidores de varejo, são investidores que têm na sua atuação profissional o mercado de capitais ou que têm comprovada experiência nesse setor de renda variável, eles poderiam ser expostos em fundos de investimento, onde se possibilitou que esses fundos tivessem exposição a um percentual de criptoativos, desde que seguindo uma série de regras de custódia, etc., e eles mantidos no exterior. De lá para cá, a gente teve em normativa 18.888 da Receita Federal, a gente teve os primeiros pareceres de orientação em ofícios circulares da CVM sobre tokenização de ativos, e hoje a gente chega no nosso marco legal de 2022, que é a Lei 14.468, que lança as linhas gerais do que vai ser, e ainda não é, a regulação do mercado de cripto voltado ao quê? Exclui-se toda essa questão que eu falei inicialmente de contratos de investimento coletivo e derivativos em geral e futuros. Para quê? Para aquele setor, e aqui é importante dizer, onde pessoas jurídicas fazem a custódia, a compra, a venda e a conversão
de ativos. Tá? A Anbima, né, que é uma entidade autorreguladora do mercado de capitais, junto com a CVM e a Fundação Getúlio Vargas, em 2022 fez um estudo sobre fraudes envolvendo o mercado financeiro e chegou à conclusão que 75% das pessoas do Brasil com acesso à internet já tinham experimentado algum tipo de fraude financeira. Desse percentual, um contingente muito grande, eu não vou saber precisar exatamente quanto, mas algo próximo de 40% experimentaram fraudes envolvendo criptoeconomia. Tá? Isso é algo presente. Por outro lado também, fraudes em geral, existem fraudes bancárias à torto e à direito, existem fraudes cambiais, existe fraude de todas as horas. Então não é algo restrito à criptoeconomia, mas é algo novo que eu, por exemplo, tive contato aqui em casos em que eu atuei direto e indiretamente, que nos cálculos uns 4, 5, 6 casos mais ou menos, que devem ter gerado um prejuízo a um contingente absurdo de pessoas na casa de, estimo eu, uns 50 bilhões de reais. Né? Acabando, muitas vezes, com vidas de famílias. Né? Então, nesse cenário, e aí voltando um pouquinho no tempo, né? Que eu acompanhei também, é um primeiro momento, uma repulsa dos institucionais à criptoeconomia, né? Eu atuei num dos casos, assim, nos primeiros casos que teve no Brasil, de bloqueio de contas de empresas que trabalhavam com cripto. Isso chegou até o Superior Tribunal de Justiça, não teve uma resolução, acharam como válido os bancos deliberadamente impedirem que as pessoas movimentassem valores relacionados à criptoeconomia, né? Teve como ok. Mas com a evolução das coisas, e esse é um ponto que eu fico pensando assim, é tão disruptivo, é tão libertário, é tão avesso ao Estado, isso é tão desprendido de qualquer tipo de mão do Estado, mas por outro lado tem tantos atributos tecnológicos, de democracia, etc., de alcance disso, de quem pode participar disso, que esses atributos seriam percebidos em algum momento profissionais. Isso é uma flecha sem volta. Inevitavelmente. Se é tão bom, os caras vão surfar essa onda também. E a entrada dos institucionais, a partir ali, que se deu mais fortemente no Brasil, durante a pandemia, eu acompanhei bastante perto, e justamente eu tenho como marco isso em 2018, início de 2019, com os primeiros fundos sendo lançados com exposição ao criptoativo, isso é inevitavelmente algo sem volta. Inevitavelmente algo sem volta. E hoje, então, a CVM tem já alguns, não tem caráter normativo, mas de orientação, né? Tanto de tokenização de ativos, de ETFs, de outras formas, tanto de veículos quanto de serviços de investimento, que já são, digamos assim, regulados, né? Prévia ou posteriormente regulados, e isso vai aumentar. Com esse novo marco legal, e o que eu acho muito interessante, uma iniciativa do país bastante relevante entre a principiologia que precisa ser observada para as leis, para os regulamentos específicos que vão nortear essa atividade, está a livre iniciativa e, entre outras coisas, a defesa do consumidor, política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a governança corporativa que essas empresas precisam ter, e uma série de predicados que, em se tratando de mexer na poupança popular, no recurso de terceiros, é salutar que as empresas que estão nesse meio sigam, tanto por credibilidade, tanto por própria proteção e tanto também para justamente fomentar cada vez mais a penetração da criptoeconomia e eu concordo absolutamente isso enquanto meio de reserva de dinheiro, de valores, etc., de blindagem patrimonial, eu acho fundamental isso, mas também que proteja aquelas pessoas que não estão assim, tão preparadas para observar isso, mas que, pela própria disposição e forma como ela vem, tão acessíveis a eles. Né? Cada vez mais, e quanto mais regulado for,
mais democratizado, vai ser mais acessível, vai ser. Isso, em contrapartida, também vai causar uma série de inconvenientes ou efeitos colaterais disso, que é, obviamente, os custos dessas operações. Quanto mais intermediários são postos e quanto regula esses intermediários, tu acaba tornando mais caro ser um intermediário, e esse custo acaba sendo transmitido a toda a cadeia envolvida nesses processos, né? Mas, por outro lado, tende a conferir. A segurança é algo quase que utópico, mas tende a conferir pelo menos mecanismos de prevenção a fraudes, prevenção a players não tão bem intencionados, né? Porra, hoje a gente vê um dos maiores players, né? Um escândalo absurdo envolvendo trilhões de dólares, talvez, enfim, e com muita gente sendo prejudicada em todo o mundo e inclusive impactando o próprio preço do ativo, né? Por causa da FTX, né? E quer dizer, aonde nós queremos ir, aonde queremos chegar? Eu acho que a estrutura tecnológica subjacente à criptoeconomia garante, digamos assim, os valores através dos quais ela foi criada, de liberdade, de distanciamento da mão do Estado sobre ela. Eu consigo me manter livre, mas, ao mesmo tempo, se eu quero oferecer serviços disso ao varejo, né, eu confiro à minha prestação de serviço uma segurança, a reclamações, a demandas eventualmente infundadas, e eu ofereço uma maior credibilidade ao meu serviço, e com isso eu posso eventualmente também gerar com isso também uma maior penetração, uma maior democratização. Tá? Hoje, e esse é digamos assim, o recado que eu gostaria de trazer a vocês, no sentido de nós temos hoje uma abertura muito grande de participar desses processos de evolução legislativa. A CVM, desde 2018, cria sandbox regulatórios, né, caixas de ensaio, tubos de ensaio legais, onde novos projetos são trazidos e são postos ali para serem testados, e a partir desses projetos as normas são criadas. O Banco Central hoje vai ser a entidade que vai cuidar disso enquanto meio de troca, de custódia, etc. E vai abrir no quarto semestre agora desse ano, audiências públicas para tratarem disso. Hoje, possivelmente, nosso escritório vai representar 4 empresas já nessas audiências públicas, cada um com o seu segmento, cada um com o seu setor, mas isso é aberto a todos, inclusive pessoas individuais, pessoas que querem lá trazer sua opinião, problematizar isso. E eu acho muito importante essa comunidade aqui, que hoje vivencia, transpira isso, participar, compartilhando sua experiência, compartilhando os seus anseios, suas dores, suas dúvidas, suas críticas, que são ouvidas. Então, espero... o anedotário jurídico conta uma história de um professor que deu uma palestra, e um outro advogado que era conhecido por ser muito direto, assim, muito transparente, perguntei como é que eu fui. Foi que nem uma espada. Pô, por quê? Cortante, afiada, aguda? Não, longo e chato. Espero que não tenha sido e tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim aqui compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.